Olá, bom dia. Chegou o Manhã Girassol. Seja bem-vindo à sexta-feira, prenúncio de final de semana. Cá estamos para tornar a sua manhã mais completa, com o melhor da informação, na viagem que termina apenas perto das 9 da manhã. Trazemos o essencial que marca o país e o resto do mundo. Siga connosco nessa viagem. Bom dia, Girassol. E começamos esta nossa viagem com um olhar aos principais jornais do país e do mundo. Começamos pelo portal Gira Notícias, que escreve na sua capa: Presidente da República aborda a cooperação com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Tete António, em Bruxelas, para a 7ª reunião ministerial União Europeia-Angola. A ministra da Saúde pede compromisso coletivo para a erradicação do verme da Guiné. Secretário de Estado destaca papel determinado da Sonangol na reconstrução do país. O jornal O País de Angola escreve hoje na sua capa: leis aprovadas na generalidade, generais na reforma arriscam-se à despromoção por violação à honra, decoro e bom nome das Forças Armadas angolanas. Mais de 200 mil empresas não pagam impostos nos últimos 2 meses. Um camponês quase que suicida-se. Congoleses pagam toneladas de feijão para exportação com dinheiro falso em Benguela. O jornal O País de Moçambique escreve na sua capa: Presidente da República quer polícias modernos e humanistas pela defesa do cidadão. Sobe para 9 o número de detidos acusados de desvio de donativos em Gaza. Vamos à imprensa portuguesa. O Jornal Público escreve na sua capa: lei não fixa travão à troca sucessiva de advogados no julgamento de Sócrates. Crise Estados Unidos-Irão, diplomacia avança, mas a sombra de uma nova guerra paira sobre o Médio Oriente. E vamos fazer então a nossa primeira conexão com a Girassol FM. E a conduzir o Bom Dia com Energia está o João Alves, a quem nós estendemos o nosso abraço. João Alves, bom dia. Chegamos para aquele dia assim meio preguiçoso, aquele dia também gostoso, porque o dia antecipa-se o dia do descanso. Bom dia para si, para quem nos acompanha a esta hora. Celestina, bom dia com energia para ti também, né? Mas quando falas ali em dia de descanso, eu sempre primo por aquela que é para alguns, não é? Esse descanso não é para todos. Olha o horário, Celestina, olha o horário de fim de semana, atenção. Sim, mas a maioria é para a maioria. A sexta-feira é mesmo assim, sexta-feira é um momento de vivacidade, um dia que nos inspira já o fim de semana, como disseste. Porquê? Porque nem todos trabalham sábado e o domingo. Atenção, se trabalhar o sábado ou o domingo não. Se trabalhar o domingo ou o sábado não. Então aproveitar ali um equilíbriozinho, não é nada de exageros. Porquê? Porque se trabalhar sábado, se folgar sábado vai trabalhar no domingo. Vai trabalhar no domingo. Então ali nada de excesso. Se trabalhar no domingo, a segunda-feira espera por ti. Então não tem como. Não tem hipótese nenhuma, não é? Sempre na medida certa. Mas é sempre uma alegria estarmos aqui. Bom dia com energia para os nossos estimados telespectadores, ó Celestina. Muito bom, muito bem. Um bom dia para ti também, particularmente. Muito obrigada. Sexta-feira, estamos nosso último dia do programa da semana. Nem por isso vamos deixar de trabalhar no fim de semana. Mas é claro, isso já anda connosco aqui na cachimónia, como se diz. Exatamente. E nos sentimos muito bem por tudo isso, ó Celestina. Você nem imagina a alegria de estarmos sempre aqui a servir os nossos estimados rádio ouvintes. É uma alegria total. Sei lá, não tem como. Por isso é que nós transmitimos sempre esta energia positiva para os nossos rádio ouvintes e agora também telespectadores. Exatamente. E como é que estás? Está tudo bem, não é? Com a graça de Deus, tudo bem, tudo a caminhar. A sentir aquela pequena preguiça do último dia de programa da semana. É a canseira devido àquele esforço todo de segunda até hoje, sexta-feira. E porque amanhã é fim de semana. E sabes de outra coisa, vou dar aqui uma novidade. Estamos na semana do
Na semana do... Estamos na semana do... Hoje são 27. São 27. São 27. Pronto, e quando, quando chega a semana do... Alguém completa da sua forma, né? Eu tenho a minha de completar. Eu também tenho a minha. Vou guardá-la aqui, também guardes a tua, mas estamos na semana do... Aquela semana. Mas a semana também dá alguma tristeza, sabes porquê? Não. Temos de pagar contas, Zola. Tem de se pagar contas, tem de se olhar. É nesta altura que a Ende vem com a fatura, a EPAL vem com a fatura, os colégios começam também a cobrar, o carro precisa de uma manutenção. São muitas contas, não é? Mas é próprio. Mas uma semana boa, porque vamos ter que pagar mesmo vamos tirar esta preocupação toda. Depois de pagá-las, naturalmente. Sim, vamos tirar. Depois de pagarmos essas contas, ficamos aliviados. Olhamos ali para o trocado, não é? Com um pouquinho menos de... Mas é próprio, fizemos ali o plano. O importante é planificar. Bem planificado. Já pagamos o André, já pagamos o Chiputo, então nós já estamos um bocadinho mais soltos e tal. Esse fantástico aí é do Chiputo, certo? Está à espera. Olá, Chiputo, bom dia. O José Chiputo está comigo hoje, na verdade. Bom dia, Chiputo. Com muita energia. Tem muito dinheiro por receber, certo? Tem. Já, como diz aqui o João Alves, já estamos na semana. Na semana, né? Estamos na semana do... Só guardar. Muito bom. Obrigado. Bom dia e bom programa, Chiputo. Olha, Zola, nós hoje estamos com um programa bastante solto. Temos com um programa muito solto mesmo. Infelizmente, continuamos com o jejum dos telefonemas, né? Tocou em instantes ali o telefone, eu até pensei, já está tudo bem, a técnica já está resolvida, mas ontem só recebemos um telefonema apenas, se está recordada, só apenas o tio Castro Jacaré. E agora está a tocar, vamos lá ver se desta vez. Dás-me ali um minutinho, Zola. Dou sim. Está lá, muito bom dia. Alô? Perdemos o sinal. Mas vamos continuar. Que pena. Mas vamos continuar a insistir. Porque isto já é bom. Isto, quando começa a despertar é porque já qualquer coisa boa está a vir. E nós, como somos persistentes, vamos continuar a insistir até termos os nossos radiovintes em linha, porque até por eles que nós estamos aqui e gostamos de receber o feedback deles, aquela interação com eles. Voltou a tocar. Voltou a tocar? Alô, bom dia. Bom dia, mano João Alves. Mas é sempre o tio Castro. O tio Castro tem alguma cunha? Você tem alguma cunha aí na Unitel ou quê? Olha, mano João Alves, nós estamos sempre do outro lado. E é grande alegria ouvir essa equipa maravilhosa da Girassol. E, como de sempre, estamos do outro lado. Dá um bom dia a Celestina Zola também. Também estás na televisão. Dá um bom dia a Celestina Zola. Sim. Bom dia, Mana Celestina. Bom dia, tio Castro. Como está? Estou bem, graças a Deus. E aqui, Mana Celestina, como de sempre, estou na Via Expressa. Muito bom. Vamos lá saber do trânsito. Como é que está aí o movimento, tio Castro? Bem, o movimento aqui está na boa. Nos dois sentidos, mano João Alves, para quem vai em direção ao 11 de novembro, vejo aqui a circulação está boa, a estrada está livre, também está livre do outro lado para quem desce até ao Benfica. Muito bom, tio Castro. Muito obrigada por estas informações sobre o trânsito. Não é assim querendo despachar, não, mas vamos juntar também mais um elemento aqui na nossa conversa. Certo. Tenho certeza que o Mano Ernesto já... Exatamente. Até o tio Castro, afinal, acompanha todos os dias. Sabe que é o Ernesto Jaime que está na rua. Obrigado. Tio Castro. Bom dia. Ok. Sim. Estamos juntos. Bom dia com energia para ti. Tio Castro, né? Olha... Que não pensem que aqui há alguma cunha. Não sabemos o que é que está a passar, mas tio Castro consegue entrar. Consegue, mas eu ainda vou saber se não é mesmo aí uma cunhazinha, tio Castro. Não temos como fazer. Talvez ele tenha com o Unitel, não é? Exatamente. Mas é bom ouvi-lo, é bom saber que ele está aí sempre conosco nessa nossa jornada matinal. João Alves, vamos ao Ernesto. Sim, senhor. Vamos chamar ao Ernesto. Ernesto, bom dia. Está naquele momento tripartite, aquela conexão entre rádio, televisão, rádio e exterior. Bom dia. Para o nosso primeiro apontamento, onde é que estás neste momento? Bom dia, com energia. Bom dia, Celestina Zola, João Alves, telespectadores e rádio ouvintes. Nós estamos
numa das pedonais impostas aqui na Avenida Pedro de Castro Van Dunen-Looy, para dar já a ver a situação do trânsito, que hoje, sexta-feira, penúltimo dia do segundo mês do ano 2026, já o trânsito apresenta-se com ora carregado, ora não carregado, ou seja, de forma fluida, pelo menos em pontos que já percorremos, como é o caso de Camama. Por lá o trânsito já está, vamos dizer que frenético, mas quando olhamos para aqui, para Pedro de Castro Van Dunen-Looy, esta avenida que também o troço rodoviário é maior em relação à estrada principal de Camama, conseguimos notar um trânsito que vai se mostrando com dois cenários diferentes. No caso, este que damos a ver é para quem sai do Golfo 2 ou quem sai mesmo da estrada principal de Camama e chega então até este troço, ou pega este troço rodoviário, já começa a ficar um pouco carregado, pelo menos 200 metros de nós, de onde nos encontramos, já está um pouco mais apertado. Também por lá há paragens e às vezes há automobilistas a fazerem paragens em lugares impróprios, um pouco mais para dentro da própria estrada, daí condicionar ou obrigar os automobilistas a terem que aligeirar um pouco mais a velocidade. Quando olhamos para o sentido contrário, o trânsito vai se mostrando já também fluido, entretanto há um aligeirar da velocidade e, de certa forma, também vai ficando já um pouco mais afunilado ao chegar justamente na paragem do Golfo 2. Daqui onde nos encontramos é possível ter esta visão. Entretanto, o Armando Teodoro agora a captar aqui as imagens num ângulo diferente para quem sai, por exemplo, para a estrada principal do Avocumbi ou pontos como o Quimbango. Esta é a estrada que estamos a captar agora para quem nos está a acompanhar por meio da televisão ou então do ecrã do seu telefone. Para quem sai do Quimbango, chegando, por exemplo, aqui bem adjacente à igreja do Simão Toco, este é o cenário que se pode descrever. O trânsito está muito fluido. De lembrar que pode estar carregado. O trânsito em Luanda é completamente imprevisível, nunca se sabe quando é que vai estar engarrafado propriamente num lado e no outro não. Há essas, vamos dizer, esses contrastes que muitas vezes a circulação rodoviária, pelo menos aqui na cidade capital, vai se mostrando. Numa altura também que o sol vai mostrando alguma timidez para poder começar a raiar e obviamente que a dar um outro ar, uma outra claridade aqui na parte exterior onde nos encontramos claramente para poder então olhar para a situação do trânsito. O certo mesmo é que sexta-feira normalmente costuma ser um dia muito agitado, sobretudo nas estradas. Há quem tenha muito mais pressa, bem, muitas atividades culturais que vão surgindo neste mesmo dia obriga de certa forma algumas pessoas a ter que se calhar estar atrasado e depois a ter que implementar uma maior velocidade, mas o conselho é sempre que se conduza com muita cautela, que se vá com calma, pois não queremos que se tenha muitos ou se tenha mesmo registros de mortes ou de acidentes nas estradas. Os transportes públicos aqui vão aparecendo também já de forma tímida para poder levar passageiros aos seus destinos. Quando não há possibilidade de pagar o azul e branco, o que é óbvio,
muitos optam então por eles, pelos transportes públicos. Daí o Armando Teodoro pegar esta imagem de propósito para então também dar um outro ar aqui neste mesmo apontamento. Celestina Zola e João Alves, é este o cenário que se pode descrever sobre a circulação rodoviária. Aqui nós vamos percorrer por outros pontos, obviamente, para ver como está lá o trânsito e, obviamente, que vamos dar a ver e ouvir aos nossos telespectadores e rádio ouvintes sobre o trânsito. Bom dia com energia. Bom dia, Ernesto Jaime, e obrigada por esta fotografia. Jaime, os primeiros dados, né, sobre Exatamente, o trânsito. Pelo menos fluido aí nesta zona. Está fluido anda sem problema nenhum. Pois embora algumas pessoas continuarem a violar as regras de travessia, né? Passarem por locais impróprios, o que é incorreto. Vamos aqui dar um cartão vermelho a estas pessoas. Não trouxe os meus cartões hoje outra vez. Não é. Mas pronto, fica aí o cartão ideia, né? virtual. Fica aqui a informação. Ok, o virtual. Exato. Usamos aqui esta lâmpadazinha, né? Pronto, é o vermelho para os nossos, aqueles estimados rádio ouvintes que vão fazendo a travessia em locais apropriados. Vi ali um senhor e uma senhora de panos, não é? Atrás. E a fazerem sinal para os carros parar. E não havia para travessia. Exatamente. Aí não tem nenhuma passadeira e tem uma pedonal, porque o Ernesto estava numa pedonal. Exato. Uma pedonal que também uma nota positiva, a administração daquela zona, não há ninguém a vender. A pedonal está limpinha. Talvez por ser esta hora, né? Ainda é cedo. Mas não, ontem, por exemplo, o Ernesto estava numa posição que parecia que a pedonal estava limpinha, sem ninguém a vender. E quando ele muda de ângulo, estava uma senhora já com o negócio estendido aí no chão da passadeira. Muito mal. O fiscal já devia estar aí ao lado. Né? Já devia, mas pela hora, se calhar, o fiscal entra às 8 horas. Não tinha chegado, pois. Exatamente. É o problema. Mas o fiscal tem de chegar cedo. Tem que chegar cedo. Ele é para a fiscalização, não tem que ter o horário da função pública, não. 8 horas é para os outros. Tem que ser por turno. Fazer por turnos, naturalmente. Ele está ali a partir das 5. 5 também para ser muito cedo, né? É muito cedo. 6 horitas e tal. Se bem que às 5 horas já tem pessoas a vender. A vida começa cedo. Atenção, a vida começa muito cedo. É cedo muito cedo mesmo. Aqueles que madrugam são abençoados, diz um velho ditado. Então, olha, nós aqui nem imaginas as bênçãos que temos recebido. Nem dá para contar. Não dá. Já encheram contentores e contentores, não é? Quando falamos aí, nós estamos a falar da equipa toda. Da equipa toda. André, não fique chateado connosco. O André e na Regi também, né? Não fique chateado. Não. É para todos os colegas. Estamos a falar de quem madruga. De quem madruga, aqui na rádio, nos hospitais, nas centrais telefónicas, nas unidades policiais. Enfim. Para quem madruga. Então, uma ótima sexta-feira para quem madruga, para o batente. Colocar a mão na massa. Exatamente. João Alves, nós voltamos a manter contacto. Este é o nosso contacto inicial. Já assim, como eu bati a porta antes de entrar, agora deixo a porta entreaberta, porque nós voltamos a qualquer momento, certo? Muito bem. Obrigado, Celestina Zola. Um bom dia para ti e também para os nossos estimados telespectadores. Aguardamos pelo próximo Seguimos contacto. Para a atualidade. O Conselho de Ministros esteve reunido em Luanda sob orientação do Presidente da República, João Lourenço. O encontro analisou vários diplomas. Destaque para a proposta de alteração à lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas em massa. Sessão. O Conselho de Ministros, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, apreciou para a remessa à Assembleia Nacional a proposta de lei de alteração sobre a prevenção e combate ao branqueamento de capitais. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marci Lopes, esclareceu que o diploma sofreu ajustes pontuais alinhados às boas práticas internacionalmente aceites junto do GAFI. Hoje foram ao Conselho de Ministros a proposta de lei de alteração à lei do branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e também a lei da designação dos atos internacionais. Estes diplomas sofreram alterações muito pontuais, não foram alterações profundas, foram apenas objeto de alteração aqueles aspectos que, ao abrigo do GAFI, não estavam adequadas às práticas internacionais. O que nós fizemos agora, enquanto governo, foi ajustá-las às regras internacionais e remeter a proposta de lei
à Assembleia Nacional para efeito de discussão e eventual aprovação final, e deste modo conseguirmos suprir a deficiência que nos foi apontada, que nos foram apontadas, porque são algumas ainda. Na reunião desta quinta-feira, o Conselho de Ministros apreciou, relativamente ao setor da agricultura e florestas, o projeto de decreto presidencial que aprova o Estatuto Orgânico do Instituto Nacional dos Cereais, diploma que, segundo o titular da pasta, Isaac dos Anjos, emerge da necessidade de se proceder à reforma institucional e modernização do referido instituto. O Estatuto do Instituto Nacional dos Cereais vai compreender, então, um órgão diretivo, vai compreender órgãos locais e vai compreender também um departamento de experimentação e adaptação de tecnologias, para além da fiscalização que lhe vai ser inerente. Portanto, com ele também vamos auxiliar os Serviços Nacionais de Sementes no quesito cereais. O ministro da Agricultura e Florestas destacou igualmente a aprovação do regulamento do Observatório Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, órgão que tem por missão, conforme Isaac Maria dos Anjos, assegurar a estabilidade da política alimentar e nutricional do país. Também trouxemos para este Conselho de Ministros a proposta para a constituição do Observatório Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um órgão que faz o monitoramento dos alimentos e das condições da sua conservação e consumo pela nossa população. Esse órgão vai compreender a participação de instituições públicas, mas também da sociedade civil. Vai ter uma projeção ao nível das províncias, que é a constituição dos conselhos provinciais de nutrição e alimentação, de acordo com o decreto que aprova a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O Conselho de Ministros é o órgão colegial que auxilia o Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo na formulação e condução da política geral do país e da administração pública nos termos da Constituição. E ainda nesta quinta-feira, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu no Palácio da Cidade Alta o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Américo de Oliveira dos Ramos, com quem abordou aspectos ligados ao reforço das relações bilaterais. Durante o encontro, que durou pouco mais de uma hora, as duas entidades analisaram igualmente temas de interesse regional, com destaque para a África Austral e Central, assim como assuntos de caráter internacional. As relações entre Angola e São Tomé e Príncipe caracterizam-se como sólidas, estratégicas e multifacetadas, com forte base histórica e crescente enfoque na cooperação econômica, segurança marítima, formação e integração regional no Golfo da Guiné. A cooperação entre os dois Estados é sustentada pelo Acordo Geral de Amizade e Cooperação, assinado em 1978, e pela Comissão Mista Bilateral, criada em 1980. Nos últimos anos, os dois países têm procurado redefinir a estratégia de cooperação, ampliando investimentos e conectividade, de modo a dinamizar os acordos existentes e a alargar a ação conjunta em setores estratégicos como petróleo e gás offshore, transportes e logística, turismo, comércio e investimento, agricultura e pescas, economia do mar, energia e finanças. Angola, que mantém apoio à formação de quadros santomenses, bem como a cooperação nos domínios da educação, administração pública e saúde, é vista como parceiro relevante no investimento e na captação econômica santomense. Especialistas consideram que as medidas e condições em que será executado o Orçamento Geral do Estado 2026 representam um grande desafio para o Executivo, tendo em conta os riscos e outras adversidades que podem desviar o percurso da execução do OGE como previsto. Especialistas ligados ao setor da economia mostram-se céticos quanto ao alcance das receitas que estão previstas na Lei do Orçamento Geral do Estado 2026, principal instrumento da política econômica e financeira do Estado angolano, que estima receitas e despesas a serem realizadas durante o ano. Também se mostram céticos
quanto às projeções do governo que apontam para maior crescimento das receitas não petrolíferas do que as receitas petrolíferas. Por exemplo, o economista e diretor do Centro de Estudos e Investigação Econômica da Universidade Católica de Angola, Alves da Rocha, questiona em que condições o Orçamento Geral do Estado será executado. Agora, a questão central de tudo isto é a execução do Orçamento Geral do Estado de 2026. Em que medida, com que facilidades, em que condições é que o orçamento vai ser executado, tendo em conta que, conforme foi referido nessa exposição, há riscos e há situações que podem, entretanto, ocorrer e desviar o percurso da execução do orçamento daquilo que está previsto. Fernandes Wanda, economista e coordenador do Centro de Investigação Social e Econômica da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, aponta que o grande desafio do referido orçamento está na arrecadação de receitas, tendo em conta a experiência histórica do país. E o grande desafio aqui nas receitas, como vimos, a previsão é que as receitas não petrolíferas sejam maiores que as petrolíferas. É bom que se diga que essa previsão já foi inscrita nos 2 últimos orçamentos e isso não se concretizou. Ok, e hoje, olhando para a conjuntura geopolítica, né, que está acontecendo no Médio Oriente, corremos o risco de não voltar a acontecer, porque sabemos que se houver aí uma guerra, o barril vai subir, claro, vai disparar, mas também Angola importa muito do que consumo, muitos bens de consumo corrente. Então também essas importações vão também mais onerosas, que vamos fazer mais dinheiro com petróleo, mas também vamos gastar mais com as importações de outros bens e serviços. Já o economista e consultor de desenvolvimento, Mário Pires, considera o OGE 2026 excessivamente otimista. O também ex-secretário de Estado para o Investimento Público aponta medidas para que o país possa ter orçamentos mais sustentáveis. A captação de financiamento, tanto interno como externo, em 2025 foi 60% do que estava previsto. Se nós olharmos para 2026, estamos a propor capturar mais financiamento do que prevíamos em 2025. Por isso, a realidade é que não é possível. Nós precisamos de fazer uma reforma completa do orçamento e começando efetivamente por ter uma renegociação muito forte da dívida pública. Esse é o ponto de partida para o país poder, dentro de 3 anos, poder fazer orçamento sustentável. Já o economista Carlos Rosado entende que devem se definir prioridades na hora dos investimentos. Acho que o Estado está a gastar dinheiro a quem empresta. Quer dizer, eu vou ao Governo e digo, olha, tenho este projeto interessante e eu tenho financiamento. E o Governo aceita isso. As outras áreas, por exemplo, a educação, que depende dos recursos ordinários do Tesouro, fica mais sujeita a esses apertos de tesouraria, à tal manta curta, que é eu cubro os pés e destaco a cabeça, eu cubro a cabeça e destaco os pés. E, portanto, eu creio, isto é a política do Governo. O Governo tem que definir as prioridades. E, portanto, eu dizerem-me que, nós dependemos dos empréstimos externos e os credores externos impõem-nos condições com as empresas que nos fornecem, etc. Se me oferecerem dinheiro para comprar um Ferrari, eu não vou aceitar porque eu não preciso do Ferrari, nem tenho condições para pagar o Ferrari. Especialistas consideram que as medidas e condições em que será executado o OGE 2026 representam um grande desafio para o Executivo. O presidente do Conselho de Administração do Porto do Lobito destacou a importância da atividade de reboque de navios no dia em que foi renovada a concessão dos serviços prestados pela Sociedade Timoneiro, parceira da empresa pública há 10 anos. A renovação prevê mais 15 anos de serviço. Trata-se de um serviço consubstanciado na segurança e eficiência dos navios que atracam no porto comercial do Lobito. Os serviços de reboque têm por missão garantir tranquilidade não só para os navios, como também para a empresa portuária. A Timoneiro trabalha com o porto do Lobito há 10 anos e nesta quinta-feira foram assinados os contratos de renovação da atividade de reboque. Num contexto de expansão
das expectativas em torno do corredor do Lobito e de maior projeção internacional, torna-se imperativo garantir que cada componente da cadeia marítimo-portuária opere com rigor, prontidão e elevado padrão técnico. O reboque é um desses pilares silenciosos, mas absolutamente estruturante. A concessão, que terá início no próximo dia 17 de maio de 2026, tem a duração de 15 anos, onde a Sociedade Angolana de Serviços Marítimos, SA, terá a responsabilidade de gerir os serviços de reboque do Porto Comercial do Lobito. Este novo ciclo contratual, com início a 17 de maio de 2026 e com uma duração de 15 anos, traduz estabilidade, segurança jurídica e, sobretudo, responsabilidade partilhada. No âmbito do modelo Porto Senhorio, a autoridade portuária mantém o seu papel de regulação e supervisão, assegurando que o interesse público, a segurança operacional e a proteção ambiental permaneçam no centro da concessão. Na ocasião, o CEO da Sociedade Timoneiro destacou a importância dos serviços de reboque, tendo em conta os desafios afetos ao porto comercial por conta do corredor do Lobito. O serviço público de reboque é um serviço fundamental, um serviço público para, portanto, a atividade portuária. Há todo um ecossistema de serviços portuários que garantem a funcionalidade do porto e deste projeto fantástico que é o corredor do Lobito. Portanto, tudo começa e acaba, no fundo, no porto do Lobito, quanto ao projeto do corredor do Lobito. Porto Comercial do Lobito e a Sociedade Timoneiro renovam um contrato de concessão para mais 15 anos. Vamos agora saber como estará o tempo em algumas cidades de Angola. Luanda terá o dia com nuvens e sol. A temperatura vai rondar entre os 25 graus de mínima e 31 de máxima. Umidade do ar de 66%. Já a cidade de Cabinda, a previsão de um dia com nuvens e sol. A temperatura de 25 graus de mínima e a máxima 31. Umidade do ar 70%. E seguimos para a nossa primeira pausa nesta manhã. Volte connosco. Estamos de volta para a continuação deste nosso encontro matinal. Manhã Girassol, o seu programa da Rede Girassol, da TV Girassol, de segunda a sexta-feira, das 7 até bem perto das 9 da manhã. Seguimos agora com a atualidade. A Assembleia Nacional aprovou por unanimidade, em reunião plenária, as leis que criam as áreas de conservação da Serra do Pingano e do Morro do Moco. Os diplomas estabelecem os dois locais como áreas de conservação ambiental por serem ricos em biodiversidade, em ecossistemas e recursos naturais. Ambos servem de habitat de espécies raras e endêmicas da floresta úmida tropical angolana. A proteção das duas áreas visa a adoção por parte do Estado com medidas pertinentes para a preservação do ambiente, do equilíbrio ecológico, da exploração racional dos recursos naturais, acautelando os princípios do desenvolvimento sustentável e o direito dos cidadãos de viverem num ambiente sadio e não poluído. Em declarações de voto, os representantes dos diferentes grupos e representações parlamentares reconheceram a relevância das iniciativas que criam as áreas de conservação ambiental por serem essenciais para proteger a biodiversidade, garantir a perenidade dos ecossistemas, compatibilizar a conservação com o uso dos recursos por populações locais, conciliar a conservação com atividades económicas permitidas como o ecoturismo, bem como mitigar a crise climática. A Lei de Autorização Legislativa sobre a criação da Contribuição Especial para o Turismo foi outro documento aprovado pelos deputados, em meio aos prós e contra. Eu peço a palavra, Presidente, para inicialmente dizer até que, enfim, algum sinal da parte do Executivo de acordar
para uma matéria extremamente estratégica e essencial, que é o turismo. E digo até que enfim, porque talvez fizéssemos aqui todos um exercício para podermos ver qual das províncias em Angola não favorece em termos de turismo, e vamos todos chegar à conclusão de que, felizmente, as 21 províncias da República de Angola são todas favoráveis para a prática do turismo. Desde 2017, que o presidente João Lourenço tem tido foco em trabalhar para promover o turismo em Angola. Estamos a falar do primeiro elemento, que foi a abolição dos vistos de entrada para Angola por mais de 90 países. Este elemento é um facto fundamental para dar as boas-vindas à nossa casa, pois casa visitada é casa abençoada. O segundo elemento extremamente importante que tem promovido tem a ver com a ligação e a conexão com várias praças internacionais. Quando eu visito um outro país, estou à espera da mesma visita. O diploma visa criar um mecanismo de financiamento para a promoção do destino Angola, a qualificação da oferta turística e o desenvolvimento local. Propõe-se a cobrança de uma taxa de 5% sobre o valor da diária em alojamentos turísticos nacionais, aplicada a turistas internacionais durante um período máximo de 7 noites, sendo que a receita deverá rever para os municípios onde se encontram os estabelecimentos turísticos. Não se visita um destino que não se conhece. Durante anos, Angola foi pouco conhecida enquanto destino turístico. Hoje, essa realidade começa a transformar-se. Está em curso a execução de uma estratégia de promoção do país no exterior, a qual tem como eixos centrais a criação da marca do turismo Visit Angola, The Rhythm of Life, uma ampla e ambiciosa campanha de divulgação do destino Angola nos principais mercados emissores de turistas e através da participação em feiras internacionais de referência. Só no mês de janeiro do corrente ano, com a participação nas feiras da CMT em Stuttgart, na Alemanha, e na Fitur, na Espanha, a marca Visit Angola e, consequentemente, o destino Angola teve um alcance de cerca de 1.000 milhões de pessoas na mídia internacional. A par dos grandes eventos que servem para dinamizar o setor e projetar a imagem do país no exterior, Angola participa no mês de março em Berlim, na Alemanha, na maior feira do turismo no mundo. Não temos dúvidas que a história do turismo de Angola terá um antes e um depois da participação na ITB de Berlim como país anfitrião. A promoção externa não visa apenas a atração de visitantes, mas também a captação de investimento e visibilidade. Lei de autorização legislativa sobre a criação da contribuição especial para o turismo, aprovada no Parlamento com 166 votos favoráveis. Seguimos com um novo retrato sobre o fenómeno da venda ilegal de combustível. Em Luanda e no Icolibengo, a Girassol apurou que, para adquirir o produto, alguns cidadãos usam práticas enganosas. No Icolibengo, as autoridades afirmam que algumas zonas estão identificadas e estão em curso medidas que visam o seu combate cerrado. Trata-se de uma prática muito proibida pelas autoridades. A realidade estende-se ao longo das estradas. Tal é o caso da província do Icolibengo. Esse comércio veio a fazer esse comércio em 2005. Aqui tem concorrência, porque aqui a cidade tem muita população. Eu avario, às vezes compro 2 bidões. Às vezes com esta corrida não estou conseguindo comprar 3 bidões, estou andando só com 2 bidões. 20 litros lá na bomba vende a 6 mil quase. Mas consoantemente a pôr lá combustível larga, então já leva mais que 20 mililitros. Na capital do país, o cenário é o mesmo.
Aqui, os melhores dias de venda são aqueles quando há escassez do produto. Chegamos aqui às 7 horas e largamos às 8 horas. Por dia, quanto é que vocês conseguem? Por dia conseguimos uns 6 mil kwanza. Bidão de 20 litros, compramos bidão de 20 litros e cada bidão sai 2 mil kwanza. Quem mais compra aqui? Motocarro de 3 rodas. E quanto é que vocês vendem? 400 kwanza. Muitos conhecem o perigo a que estão expostos, ainda assim insistem na prática. Eu sei, porque o Estado não admite, isso provoca muito problema, tá vendo? Em casa, com as crianças, não dá. Guardamos no quintal de casa, lá fora trincamos, tem um quarto onde fica na despensa, onde trincamos a gasolina. Vim comprar negócio, gasolina. Motoqueiros que passem, estão a vir comprar combustível. As pessoas que têm um gerador também estão a vir comprar combustível. As longas filas nas bombas de combustível refletem a gravidade da situação. O produto inflamável é maioritariamente vendido aos mototaxistas no valor de 400 kwanzas. Está muito cheio, tem muita bicha. Ficaram lá quanto tempo? Não, só passamos, vimos que está cheio, viemos por aqui. Mas é a primeira vez que compra combustível na rua? Não, não é a primeira vez. Já tem estado a comprar? Sim. E não tem medo que adulterem o combustível? Não, não tenho. Até que tá bom, para mim não aguentar aquele peixe na bicha, talvez de 200 kwanzas que eu comprar aqui. Já perdi o medo porque já conheço a pessoa, já sou cliente daqui. Sim, prejudicar a saúde. Ontem enterramos nossa colega que sentiu a casa através da gasolina. Senti mesmo, é o negócio, agora vamos fazer como? Senti é só de você se afastar um pouco onde tem fogareiro. Aqui também não vende ninguém de fogareiro, só aqui gasolina. Sim, não tem emprego, mas isso não justifica, porque quando se acontecer um acidente, que são os mesmos que sofrem e também é mais prejuízo ao Estado, porque o Estado depois tem que assistir à área social, essas famílias, porque muitos não têm condições e o dano é grave, é maior. O porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros na província do Icolibengo lamentou o facto de muitos cidadãos optarem a compra nos lugares que não oferecem segurança nem condições do produto inflamável. Hoje por hoje temos verificado a venda de combustível a nível da via pública. Atos que já não eram vistos há um bom tempo, mas voltamos a assistir isso. Em função também do grande número de motociclos que temos aqui no município do Calumbo principalmente, e muitas das vezes em virem os postos de abastecimento preferem fazer a compra em mercados de céu aberto de combustível. Essas são práticas que não são menos boas desta negligência de guardar o combustível no interior de casa. Muitas das vezes o combustível tem gases e a maneira que nós armazenamos o próprio combustível com a radiação da fonte de calor, ignição ou de fogo, tem a tendência dessa explosão. Já tínhamos postos aí há meses que não faziam venda em bidões. Queremos agora reafirmar, voltarmos a passar a mensagem para termos controle, de abster as senhoras ou os senhores que fazem venda de combustível a nível da via pública. Já temos algumas zonas catalogadas, vamos trabalhar em coordenação com os outros órgãos a fim do Ministério do Interior para podermos mitigar esse número de ocorrências a nível da nossa província. Persiste a venda ilegal de combustível na província de Luanda e Colibengo, um negócio informal que tem causado vítimas mortais. Munícipes e automobilistas aguardam com grande expectativa pela conclusão da pedonal do Benfica, cujos trabalhos de aplicação vão em fase avançada. O que se pretende é facilitar a travessia de peões na movimentada via e evitar atropelamentos. Caso de hoje, a nossa expectativa vem desde muito tempo. A travessia tem sido meio complicada em função das viaturas, umas com ou sem segurança. E também esta travessia tem causado muitos acidentes. Ao que tudo indica, o tempo de espera está prestes a terminar. No Benfica, a pedonal que está a ser montada junto à Avenida Fidel Castro, zona muito movimentada, tornou-se símbolo de esperança para quem todos os dias mede o tempo com o coração acelerado antes de atravessar. Tal como contaram, Rosália, ficas com muito medo de atravessar aqui? Fico. Há quanto tempo é que vocês estão à espera de uma pedonal aí? Há bastante tempo já, desde o ano passado. Passos apressados, olhar atento, motores impacientes. Entre o barulho dos pneus e o silêncio das pressas,
Peões e automobilistas dizem que a espera já foi longa demais. Ideias expressas nas palavras de Bartolomeu e Pedro. Estamos há muito tempo à espera da pedonal, porque sem a pedonal é muito risco. Nós para atravessar aqui a estrada nos complica muito. A espera da construção da pedonal vem há bastante tempo que sempre ficamos naquela esperança. Desde a montagem das bases para a pedonal 2021 para 2026 é algo que nos deixou tanto assim com curiosidade e a espera de vermos se na realidade poderíamos ter uma pedonal ou não. O parecer não vem apenas de peões ou munícipes, mas também de quem, sob 4 rodas, ganha o pão passando por este troço rodoviário, como é o caso do Vítor, taxista. Viaturas que... A solução está finalmente ao alcance dos passos de todos. Os nossos interlocutores reacendem as esperanças e falam do impacto positivo que poderá causar. Vai diminuir o fluxo de engarrafamento e também os atropelamentos. Na verdade, vai ser bem útil em função da... Tem pessoas que não conseguem atravessar na sua totalidade, precisam de uma ajuda. Então, com a pedonal, acredito que vai ser bem benéfico. Vai ajudar na nossa locomotiva a atravessar de um lado para o outro, mais segurança para nós e a nossa vida, porque aqui tem sido muitos atropelamentos aqui na passadeira. E seguimos agora para o município dos Molenvos, onde ouvimos populares sobre a atual disponibilidade de serviços sociais e outras preocupações, como é o caso da proliferação de ravinas que ameaçam engolir residências e deixar famílias sem abrigo. Ruas intransitáveis com ravinas criadas pelas fortes chuvas que caem ao longo dos tempos. Uma zona em que os amigos do alheio estão sempre à espreita. Sendo um município novo, vários problemas ainda estão por se resolver, como os serviços básicos sociais, a delinquência, água potável da rede pública, escolas, entre outros. O que mais preocupa os moradores do município dos Molenvos é esta ravina nas imagens que está a engolir as residências das senhoras Maria Avelino e Maria Rosa Avelino. O local tem sido palco de violações e de esconderijo para meliantes. A minha casa está mesmo mal, está péssima. Quando chove eu não dormo. Praticamente eu fico aqui atrás a controlar, porque naquela casa mesmo que está atrás do que está à frente da ravina, tem lá uma senhora, e eu não dormo, é vida que está aí. Quando está chovendo, eu fico no quintal, no quintal, na marquise, apreciar a vizinha, se está como, até quando a chuva parar, se vai com água ou vai ficar aí. Então eu tenho que proteger a minha vizinha, porque eu que lhe meti lá. Está mesmo mal. E água passa mesmo corrente, até porque atrás da minha casa já tem uma parte que caiu. Esse mês mesmo, essa chuva desse ano, se chovesse, aquela parede poderia ir. Esta ravina acontece muita coisa. Os gatunos que vão roubar, o refúgio deles mesmo é aqui. Viola muita gente, vão roubar as coisas, guardam aqui. Nós aqui estamos mal, quando chove não dormimos, tanto medo, tínhamos que sair fora das nossas casas para ficar lá atrás. Já vieram a administração aqui não sei quantas vezes, mas não nos resolvem nada de jeito. Estamos aqui, não temos água, não temos mesmo nada, essa vala está mesmo mal, pai. Eu aconselho o governo local para poder também desmeter uma esquadra policial e vir arranjar a nossa vala, porque esta vala é que está a trazer esses problemas, essa delinquência toda. Se não tivéssemos essa vala, isto não seria nada assim. Entretanto, a problemática da água potável continua a ter muito peso. Um bidão de 20 litros está no valor de 125 kwanzas, segundo o vendedor João Soba. Um bidão de água custa cada 125. Aqui não tem água potável. E não dá para contar os anos, não dá para contar mesmo. Nós aqui no município de Molenvo, a água só termina só na Mangueirinha. Quem conhece Mangueirinha, aí tem água. Mas a partir da padaria Zip até Fio Farmácia, lá no fundo, do jeito que vocês estão a ver aqui nunca tem água. Nunca tem água, pelo menos uma esgota, nunca tem água aqui. Já Delfina Calunga não pode ficar em pé muito tempo devido ao desvio na coluna que sofreu no momento em que carretava água.
Diz que os moradores dos Molevos estão esquecidos pela atual administração local e que não há vestígios de melhoria em termos de infraestruturas e saneamento básico. Nós aqui nos Molevos estamos esquecidos. Nós compramos uma cisterna d'água a 25 mil kwanzas, 8 mililitros. Nesse momento que os senhores estão aqui a ver o motoqueiro, não temos capacidade de comprar a cisterna, estamos a comprar bidão, 2 bidões, 250 kwanzas. Quer dizer que para semana a pessoa tem que gastar mais que 20 mil kwanzas. Saúde não se fala. Saúde, quando aqui uma criança principalmente fica doente, temos que recorrer até o Capalanca. Às vezes nem transporte temos, como ver a nossa estrada não está boa. De delinquência até não se fala. Eu perdi meu pai há 2 meses, fruto de assalto. Porque os bandidos entraram na casa do meu pai, pediram dinheiro e ele não tinha dinheiro, bateram-lhe, espancaram na cabeça, muito, que provocou coágulos na cabeça. Levamos ele no hospital Pedalé, foi internado, foi operado a cabeça, mas não resistiu. A equipa da Rede Girassol tentou contacto com a área técnica da administração dos Molevos, mas sem sucesso. Seguimos para mais uma atualização do tempo. Namibe terá o dia nublado, com uma temperatura mínima de 22 graus e a máxima de 27, umidade do ar de 74%. Já a cidade de Malange terá o dia com alguns aguaceiros. A temperatura vai rondar entre os 18 graus de mínima e 29 de máxima, umidade do ar prevista de 56%. Seguimos para mais uma pausa no Manhã Girassol. É curta. Estamos a caminhar para a nossa segunda hora de programa, são agora 7h59. Voltamos para mais um bloco do seu matinal, é o Manhã Girassol na sua televisão, e este bloco começa com a nossa habitual conexão a Girassol FM, onde está o João Alves a conduzir o programa Bom Dia com Energia. Olá, João Alves, uma vez mais, bom dia. Olá, bom dia, mais uma vez, somos Sinazal, um bom dia também para os nossos estimados telespectadores. Exatamente, então, o como clima... é que vai ali? Não, aqui o clima está quente, hoje é sexta-feira. Sexta-feira, música boa. Mas não tem como, e ouvirmos Oliver Ngoma, né? É uma referência da nossa música adulta. Música para quem sabe apreciar música, não é? Não é verdade, música africana no sem seu melhor. Sem mais novos, não, sem desprimores. Claro, mas é música. Sinal das 8 horas, Solucina. A função pública começa a trabalhar. Começa a trabalhar. Nós já estamos aqui há 2 horas. Sim. Vocês começaram às 7, 8, estão a 1, nós não. Quer nós já começamos às 6. Digo 2 horas, no juntando-se geral, a nós, não é? Pois, sim, juntando-se a nós. sim, Não. Vamos procurar entender esta situação. Exatamente. Pois bem, até porque antes do programa começar, tem o pré-programa, tem aquela preparação. Mas ninguém chega a hora. Nós não podemos chegar à hora que começa o programa. Tem de ser sempre antes. Exato. Que é para olhar para o Chiputo, ver qual é a música que ele tiramos praticamente para a última hora do nosso programa. A Solucinas Aula, uma hora que nós também vamos reservar mais a música, né? Atendendo mesmo que as sextas, diferente de hoje, que não temos nenhum convidado para aqui estar, um artista, mas tem sido sempre assim, as sextas-feiras trazemos para aqui um músico para brilhantar o nosso palco. Não temos hoje, então vamos procurar nós a brilhantar com a nossa seleção musical. Exatamente. O Zé Chiputo esteve ali durante alguns dias já a patrulhar, no bom sentido, aí no seu arsenal e tal, para encontrar algumas músicas boas, mas eu disse ao Chiputo, nós queremos música boa. Música boa. Não queremos música só por ser música, não. Queremos mesmo música boa. E ele disse, não, tive cuidado e tal, até porque tive que dormir tarde por causa disso. Tá bom, nós depois vamos compensar neste quesito. O importante é que o ouvinte se sinta satisfeito. Exatamente, e até porque sexta-feira, no Bom Dia com Energia, é uma festa, não é? É uma
É uma sexta festa. Mas, portanto, também a palavra nos faz sempre companhia, né? Exatamente. Como eu tenho dito, não é só de pão e água que vive o homem, né? E também não são só de palavras ou de músicas que fazemos estes programas de rádio. Nós associamos também sempre palavra, música, este casamento inseparável, um casamento bom, harmonioso mesmo, um casamento, a palavra e a música aqui na rádio que não tem briga. Não, aliás, cada um no nós seu nos momento. juntamos e não queremos até, não tivemos padrinhos, não tivemos nada. Nossos assuntos nós resolvemos assim. Os há dois, palavra juntinhos. e há logo música. Não tem como. Sem problemas, sem máquina. Caminhando junto, numa linda calma. Sem diculos, sem ali macas. Para frente é o caminho. Pois, então, é nesta senda que nós vamos aqui avançar já também a informação de que temos em estúdio um convidado. Temos um convidado que é o Kélio Matias, é isto? Bom dia. Bom dia. Martins? Sim, Kélio Martins. Kélio Martins. Bom dia, Kélio Martins. O Kélio Martins vem para falar-nos de uma conferência sobre AVC e pós-AVC. Olha, Celestina, nem imagines quanta gente esta doença está a matar, quantas pessoas está a tirar a vida. Até imagino. Então eu até imagino. É sempre pessoas que partem, outros que ficam com sequelas para toda a vida, uns que não conseguem mesmo se recuperar, e então ele vem para aqui para falar-nos bocadinho. Acaba sendo um problema não só para quem está doente, mas até para a família. Exatamente. Antigamente nós pensávamos que o AVC só atacava em mais velhos, não é? Não, agora em velhos, assim não é? Dizer. Dizia-se que era a doença idosos. dos mais velhos. A doença dos velhos, assim chamavam. Mas agora deixou de ser. João Alves, antes de passarmos a conversa com o Kélio, certo? Sim, senhora. Kélio Martins. Kélio Martins, vamos assim muito rapidamente ao encontro do Ernesto Jaime, que já está pronto para mais um apontamento sobre o trânsito. Ernesto, uma vez mais, bom dia. É aquele nosso momento, aquele trio. Portanto, o Ernesto está ali, né? E o trânsito também é uma prioridade. É assim, para ajudarmos os nossos... Celestina Zola. Bom dia. Bom dia, Ernesto. Bom dia com energia. Celestina Zola, bom dia. Mais uma vez, João Alves. Já num ponto diferente, estamos na famosa pedonal dos Bombeiros, aqui na Vila de Viana, o município satélite, para dar a ver a situação do trânsito. Tal como podemos ver aqui na Vila de Viana, o trânsito está carregado, a vida dos automobilistas a esta altura não está tão facilitado ou tão facilitada assim. É afunilar aqui de viaturas que começa justamente na famosa ponte partida. Aqui é este o cenário que se vive para quem sai, por exemplo, da Baixa da cidade e chega até a Vila de Viana. Este é o cenário que poderá enfrentar. Quando olhamos para o sentido contrário, para quem sai, por exemplo, deste mesmo município, da Vila de Viana, no caso passando pela Avenida de Olinda Rodrigues, o trânsito no sentido contrário vai se mostrando já muito mais fluido, um cenário diferente do que acabamos de mostrar aqui. É este contraste que vai apresentando aqui este cenário da circulação rodoviária. Aqui neste perímetro não há presença de agentes reguladores de trânsito, pelo menos aqui onde falamos, justamente aqui nesta pedonal ou ao longo deste troço rodoviário, o que de certa forma acaba por levar alguns automobilistas aqui a procurarem também alguma escapatória. Agora que falávamos sobre agentes reguladores de trânsito, acabamos de presenciar a chegada de uma viatura da Polícia Nacional, no caso do Comando Provincial, que acaba então de chegar aqui, obviamente que para poder colocar alguma ordem neste mesmo perímetro. Daí também o dispersar, se assim podemos dizer, de alguns passageiros que se faziam aqui presente para pegar então o táxi. Obviamente que a ordem quer
do ponto de vista de circulação aqui poderá então ser olhada por parte dos mesmos, mas o cenário que se vai verificando aqui é exatamente este de um trânsito carregado para quem chega à Vila de Viana. Já para quem sai, passando pela Avenida de Olinda Rodrigues, o trânsito vai se mostrando um pouco mais fluido. Nós vamos continuar, vamos percorrer ainda ao longo desta mesma avenida para poder olhar noutros pontos de como o trânsito vai se apresentando nesta manhã. É um ponto e vírgula neste nosso segundo apontamento. Obviamente que fica o compromisso de voltarmos a manter o contacto. Bom dia com energia. Bom dia, Ernesto Jaime. Muito bom dia com energia, não é? Um trânsito de um lado apertado, do outro já mais facilitado, não é? João Alves, parece que hoje o trânsito está ao contrário, não? Normalmente fica apertado quem sai de Viana para o centro da cidade, mas hoje quem sai da cidade para Viana é que o trânsito está carregado. Não, parecia-me que não. Não? Parecia-me que não, né? Parecia-me que foi o contrário, porque naturalmente o trânsito da parte da cidade para Viana fica mais apertado no período da tarde. É mais à tarde. Exatamente. Para quem vai para Viana, os Zangos, para aí adiante. Agora, a esta hora fica mesmo apertado, é para quem vai para a cidade. Para quem vai para a cidade. Para quem vai para a cidade. Se calhar, e ali na zona que referia o Ernesto Jaime, ali da zona na conhecida ponte de partida, aquilo está embaraçado o trânsito. Porquê? Porque decorrem as obras da colocação da pedonal. Da pedonal, certo. Vai-se repor a pedonal, que é a pedonal da ponte de partida, que vai ligar um lado ao outro. É uma faixa, faixa é uma de estrada rodagem com duas fica faixas reduzida, e é muito larga, aquela via é muito larga, então acredito que deve ser por isso. Mas mesmo além da construção da pedonal, também ali há sempre constrangimento por causa dos nossos taxistas. Os taxistas também. Taxistas também param ali e não conseguem parar de uma forma organizada para um e para o outro na lateral. Fazem duas faixas. Duas, três, quatro. Eles fazem assim e vão afunilando o trânsito. Como o Ernesto disse muito bem, até o momento que reportava para nós, não tinha visto nenhum agente regulador de trânsito. Necessidade de então ter fazem das agentes. suas. Agora, nota positiva, eu não sei se também a Celestina Zola prestou atenção, é um cartão verde novamente para aquela pedonal. Também não havia vendas. Tranquila, lá. exatamente, não está havia tranquila. Ali e já são 8 horas. Vamos mandar um forte abraço ao administrador municipal de Viana. A equipa da fiscalização. A equipa de fiscalização. Toda aquela área, porque o trabalho afinal está a decorrer. Não. Está a decorrer. Não vamos só estar aqui a criticar. Não, quando está bom, está bom. A hombridade de falar também das coisas boas. Exatamente. Então, foi bom de ver um abraço forte. Agora, o senhor Sepúlveda, o Demétrio de Sepúlveda. Exatamente. E toda a sua equipa, não é? E a equipa. Agora, atenção à administração. Ali na Ponta Amarela já é o contrário. Opa! Ali já é o mercado. O mercado elevado nas alturas e a céu aberto. A céu aberto. E temos Estou-me a referir a pedonal. Exatamente. E tem aí ao lado a estação, certo? Dos comboios. Dos comboios. Então há necessidade de... Celestina, eu acho que até nem havia necessidade das pessoas estarem ali junto à pedonal ou por cima da pedonal a fazerem vendas. Meu ponto de vista, se criarem ali alguns quiosques para venda de produtos alimentares e outras coisas mais. Até que porque tem uma paragem. Que o passageiro precisa. Também sairia a ganhar a própria administração com as contribuições destes locais e passaria a ganhar o próprio utente do comboio, do caminho de ferro do Luanda. Exatamente. E sairia a ganhar a população toda por causa da organização. Olha, João Alves, essa tua ideia Oxalá que alguém viável. Esteja a ouvir. É viável. Não, eu só lancei. Elas vêm assim, inspiram-me e, portanto, trago uma imagem de um outro lugar para ali e talvez seja aproveitada para o bem da sociedade. Sim, ficaria muito bonito, até porque daria emprego. Olha, outro ponto. Aquela circunscrição estaria limpa, estaria organizada. Sim, e os passageiros que têm aquela paragem como ponto de partida ou ponto de chegada teriam... Agora tem o aeroporto internacional. Exatamente. Passam por ali, o comboio pode parar ali. As pessoas podem querer apanhar o comboio a partir dali enquanto esperam. Tem
tem aí alguma coisa. Eu faço poema. Mas não estamos aqui a cantar. Estamos a falar. Para ela, como então, Celestina, assim vamos fugir da conversa. Vamos. Pois então, a semelhança deste local, podem-se criar estas ideias noutros pontos para uma questão de organização e facilitação. Porque as pessoas estão sempre a dizer, não temos lugar para ir vender, vamos vender aonde? É mesmo aqui onde tiramos o pão dos nossos filhos. Não, mas tem de haver organização. Exatamente, tem que haver organização. O pão para os filhos, para a família deve sair, sim senhora. Mas de forma ordeira, organizada então, talvez, e saudável, não é? Muito fluxo de população. Bom, vamos lá fazer alguns quiosques e tal, e vamos organizar as pessoas para venderem ali. Mas são muitas pessoas e os quiosques são poucos. Não há problema nenhum. Vamos fazer por escala. Exatamente. Esta semana vende a Celestina Zola. A outra semana vende o Alves. Exatamente. E a outra o Chiputo. Então, é só cadastrar as pessoas. E se calhar num quiosque podem vender duas pessoas. Eu vendo a jinguba, você vende a banana. Exatamente, e resolvemos um problema. Então, eu vendo o bombom e a banana, tá bem, eu vendo a jinguba e a paracuca. Opa, já dá. Mas são ideias. A sexta-feira vem as ideias. Vem algumas assim. ideias. Opa. Isso é muito bom. Se calhar é por causa do clima que se vive aí na rádio, um clima assim, tranquilo, música boa. Celestina, é o que eu digo sempre, aqui os termómetros quase rebentam. Mas não vamos deixar atingimos uma temperatura alta a 102,7 graus. Você não imagina. Colocamos aí alguma coisa para equilibrar. Temos de equilibrar. Eu digo para o Chiputo, vamos reduzir um bocadinho para não assumirmos aqui despesas. O termómetro rebenta. Vamos ouvinte ao nosso convidado. Vamos sim, assim muito rapidamente ouvir o que é que... Kélio, desculpa. O Kélio tem... Desculpa lá. Mas é que nós, quando começamos a falar aí com a Celestina Zola, ela também não para. Olha que não. Então vamos lá falar desta conferência. Como é que vai ser? O que é que vocês pretendem atingir? Será uma conferência voltada à patologia que é o AVC e nos últimos tempos a unidade sanitária a nível do país fez um estudo na qual disse a maior parte dos pacientes ou as pessoas que estão a ter AVC têm menos de 45 anos de idade. Opa, isso é preocupante. É preocupante. E nós utilizamos essa problemática para elaborar essa atividade. Porque nós, como fisioterapeuta, nós tratamos esse paciente pós AVC, mas esse paciente, antes de passar até nós, passa por vários profissionais, médico clínico, médico neurologista, imagiologista. Então, nós pensamos nessa problemática e lançamos essa que é denominada visão multidisciplinar. É uma atividade, é uma conferência na qual nós vamos abordar sobre o paciente pós, pré e pós-AVC em um auditório, né? Quem vai participar desta conferência? Quais são os convidados que vocês têm? Nós temos o médico clínico, temos o médico imagiologista, temos o fisioterapeuta, temos o nutricionista, o enfermeiro e o farmacêutico e sem esquecer o psicólogo também. Kélio, assim, em jeito de intromissão, se calhar na temática em abordagem não podia-se também abordar o antes do AVC? Sim, nós vamos abordar o antes do AVC, por isso que nós trouxemos o farmacêutico. Hoje em dia a população faz o uso incorreto de vários fármacos e esses vários fármacos, no levar da vida, podem desencadear o AVC. Eu, como profissional de saúde, eu digo sempre, o prevenir é sempre melhor. Exatamente. Mas vale prevenir. É mais barato? É mais barato do que você ficar 1 mês, 2 semanas, 3 semanas em uma unidade hospitalar. Então, mas vale a comunidade ter conhecimento suficiente para prevenir. Até Jesus disse, o povo se perde por falta de conhecimento. Então, esse é o conhecimento que nós queremos levar nessa atividade, mas que tratar é nós estar lá para aprender e passar informação para os mais novos. E quando é que acontece essa conferência? Essa atividade vai acontecer já amanhã, no dia 28, pelas 9 horas, no Auditório dos Pais. É uma instituição que fica aqui no Projeto Nova Vida, é lá onde vai acontecer essa atividade. Pois bem, Zola, eu pergunto aqui agora ao Kélio, por exemplo, eu quero participar desta conferência, o que deve fazer? Para já, o público mais considerável para essa atividade é o pessoal da saúde, mas para quem quiser ter mais conhecimento, porque assim, o AVC não assola simplesmente o paciente. Assola também e destrutura aquilo que é uma família. Porque é uma patologia muito complicada de lidar. E para lidar com essa mesma patologia, as pessoas têm que ter base suficiente para aguentar até a recuperação deste mesmo paciente.
eu digo sempre, as patologias neurológicas são muito difíceis de reabilitar para nós fisioterapeutas. Então, o público-alvo são estudantes de saúde, profissionais, mas qualquer população que sente-se à vontade em sentar para aprender e ter mais conhecimento sobre... Abordar temas ou cuidados a se ter para não chegar ao AVC é um tema que bastante pertinente, e pedir a atenção dos rádio-ouvintes sobre este tema. Kélio, eu vou desejar muito sucesso nesta atividade. Muito obrigado, que amanhã haja um público considerável a querer saber ou assistir esta conferência. Muito obrigado. João Alves, até já. Até já, Celcina. Muito obrigado também por esta nossa conexão. Mais uma nesta manhã. Exato. Portanto, vamos continuar. Seguimos com a atualidade. Munícipes em Luanda reclamam da falta de espaços de acomodação para os familiares dos pacientes nas unidades sanitárias. A Girassol passou também nesta quinta-feira por alguns hospitais em Luanda, onde voltamos a constatar o triste cenário de várias pessoas a pernoitar à porta dos hospitais. No Hospital Geral Josina Machel, popularmente conhecido por Maria Pia, o seu antigo nome, a fila de pessoas na rua era notória. Porém, os populares abordados pela Girassol preferiram optar pelo silêncio. No Hospital Psiquiátrico de Luanda, o cenário foi o mesmo. Embora com um número mais reduzido, as pessoas também não aceitaram dar a cara às nossas câmeras. Seguimos a nossa caminhada até ao Hospital do Prenda, onde encontramos Manuel Mateus, que tinha ido visitar o irmão de 22 anos que sofreu um acidente de motorizada na província do Kwanza Norte e foi transferido para Luanda. Eu dormi já cá, vim ontem da província, então teve que dormir já cá. Francisco Diniz chegou às 7 horas à porta do hospital para ver o irmão que está com paralisia. Diniz diz que o seu familiar está internado há 2 dias e prefere ficar na unidade por causa da distância e para ser informado do seu estado de saúde. E estou aqui fora porque ali dentro não tem sítio adequado que é para ficar. E mesmo aqui fora também às vezes... Saúde, mas por teimosia e medo dos familiares. Hoje já é o hábito de todos os hospitais. Você vamos ver, você vai no geral, vai encontrar pessoas a dormirem no ar livre. Você vai no Maria Pia, apesar que o Maria Pia já tem um espaço onde os pacientes, onde os acompanhantes, que são família, dormem. Mas aqui no Hospital do Prenda sempre dormimos ali. É mesmo aquilo de pensar, se eu passar em casa, vai ter uma notícia, os familiares do fulano que aparecem aqui naquela noite. O paciente está a passar mal. É só mesmo a nossa vontade, quer dizer, não obrigatória passar aqui à noite. Porque pode passar aqui à noite e não vai entrar. Seguimos a nossa ronda até o Hospital Materno Infantil Lucrécia Paim. Escondidos entre prédios, os acompanhantes fizeram do lugar uma espécie de acampamento. Ruth e Emanuel defendem que o hospital deveria criar condições de alojamento para os familiares dos pacientes. Cheguei ontem quando eram 13 horas e passei noite aqui. Infelizmente o hospital não tem nenhum local, não tem local apropriado para os acompanhantes. Nós estamos no ar relento, que há pessoas que às vezes estão doentes, mas estão aqui. Nós temos colchão, agora o colchão virou papelão. Antes de ontem até hoje já gastei 50 mil kwanza. Porque telefone e tudo, banheiro, isso aqui, tudo tem que ser dinheiro. Você, quando não quer se permitir, tem que dar condições. Então, as condições que você tem que dar, não é? Não pode chutar sem você saber onde essa pessoa vai ir. Munícipes de Luanda reclamam da falta de alojamento para os familiares dos pacientes nas unidades sanitárias de saúde. A diretora-geral do Instituto Nacional de Luta contra as Drogas manifestou no Lubango, província da Huila, preocupação com o aumento do número de toxicodependentes no país. Diretora-geral do Instituto Nacional Antidrogas, INALUT, está preocupada com o aumento do número de toxicodependentes no país.
Ana Mamad, que falava no Lubango, à margem do 6º encontro metodológico do Instituto, disse que nos últimos 2 anos foram notificados mais de 8.000 casos que ainda estão em acompanhamento pelo INALUD. Neste momento nós estamos com 8.850 casos a ser tratados por nós. Isto estamos a falar dos últimos 2 anos. Infelizmente os casos não reduzem, a tendência é aumentar. A nossa preocupação também é grande porque nós trabalhamos em simultâneo com as políticas públicas. E como eu disse anteriormente, nós somos uma instituição multissetorial. Se cada um de nós fizer a sua parte, estamos a falar de determinantes sociais, os números reduzem automaticamente. A responsável aponta as bebidas alcoólicas, liamba, cocaína e as sintéticas como as drogas mais utilizadas em Angola. A diretora-geral do INALUD apela a outras instituições nacionais a colaborarem na luta contra as drogas. Em África, de uma maneira geral, a substância mais usada são as bebidas alcoólicas, isso não há dúvidas. Depois vêm outras, estamos a falar da cocaína, estamos a falar da cannabis e outras substâncias sintéticas que se vão incorporando no nosso mercado. Portanto, estamos a chamar a atenção também de outras instituições que têm a obrigação de nos aeroportos, por estrada e por mar, fazerem a sua parte para evitar a entrada de substâncias sintéticas que prejudicam muito também a nossa população, porque elas são de fácil acesso e são de rápida disseminação, porque são fáceis de transportar. E é neste sentido que nós precisamos de não parar, não baixar a guarda e dar de facto luta a estas substâncias. E seguimos agora para as notícias fora das nossas fronteiras. O Peru enfrenta inundações generalizadas após forte chuva. O decreto coloca mais de 700 distritos sob medidas de emergência para agilizar o financiamento de obras em estradas, pontes e serviços básicos danificados. As autoridades afirmam que quase 931 quilómetros de estrada foram afetados, interrompendo o transporte para centenas de milhares de pessoas. Desde dezembro, pelo menos 68 mortes foram relacionadas a inundações e deslizamentos de terra. As autoridades atribuem as chuvas extremas ao fenómeno El Niño costeiro, causado pelo aquecimento das águas do Pacífico, que aumenta a evaporação e o nível dos rios. E várias pitões circulam nas ruas de Bali, na Indonésia, após a chuva intensa que tem caído na região. Vários vídeos captados por turistas e residentes e partilhados nas redes sociais mostram como pelo menos 3 dias de chuva intensa estão a afetar Bali, na Indonésia. A chuva intensa fez com que o nível das águas subisse de forma descontrolada e dessa forma atraísse animais mortalmente que normalmente não são avistados nas ruas, mas nem perto das populações. Entre as imagens, há pitões que estão a ser gravadas a nadar pelas ruas, onde, quando não há inundações, há pessoas a passear. Bali tem algumas espécies de cobras, sendo a pitão reticulada originária desta zona. Esta é a maior cobra do mundo, podendo chegar até aos 8 metros de comprimento. A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, vai presidir uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas assim que os Estados Unidos assumirem a liderança rotativa do órgão a 2 de março, divulgou a presidência norte-americana. É para conferir no compacto. A presidência dos Estados A primeira-dama dos Estados Unidos, em exercício, vai presidir uma reunião do Conselho de Segurança, quando os membros do órgão irão abordar temas como a educação, tecnologia, paz e segurança. O encontro sobre crianças, tecnologia e educação em tempos de conflito está marcado para o mesmo dia, de acordo com a Casa Branca, com a participação do representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Mike Waltz, assim como outros membros do Conselho de Segurança da ONU.
A Comissão Europeia apresentou hoje uma nova agenda de combate ao terrorismo que propõe o reforço das capacidades de inteligência na União Europeia, de um novo sistema para rastrear melhor o financiamento dessas redes. O objetivo desta agenda é garantir que a União Europeia consegue responder à evolução das ameaças terroristas a nível internacional, refere a Comissão Europeia em comunicado, salientando que o desenvolvimento de novas tecnologias, como a inteligência artificial ou a possibilidade de desenvolver armas e drones com impressoras 3D, está a mudar a natureza da atividade terrorista. Em conferência de imprensa em Bruxelas, o Comissário Europeu para a Administração Interna e Migração, Magnus Brunner, indicou que esta agenda baseia-se em 5 pilares: antecipação, prevenção, proteção na esfera online, proteção no mundo real e resposta a ameaças e ataques. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou que um grupo de 11 homens sul-africanos, alegadamente aliciados de soldados russos na guerra contra a Ucrânia, deverá regressar em breve ao país. Com este regresso, sobe para 15 o número de cidadãos africanos que voltaram ao país depois de 4 homens terem chegado a Joanesburgo na semana passada, após meses a combater nas linhas da frente do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Os homens terão sido enganados para viajar para a Rússia sob o pretexto de que receberiam formação em segurança. A organização não-governamental, sediada na Suíça, lançou este mês um relatório que descreve que o recrutamento de soldados africanos ocorre de diversas formas, através de falsos anúncios de emprego e segurança privada, construção civil, indústria, trabalho agrícola, promessas de salário elevados e regularização de estatuto migratório para facilitação de vistos para a Rússia e transporte e pela utilização de redes informais, intermediários privados e agências de recrutamento. É momento para olharmos uma vez mais as capas dos principais jornais do país e do mundo. Começamos com a imprensa norte-americana. Do Washington Post escreve na sua capa: Trump buscando poder executivo sobre eleições em estado a declarar estado de emergência. A Fed tenta bloquear intimações do Departamento de Justiça na investigação de Powell. O The Guardian escreve na sua capa: Paquistão bombardeia Cabul, intensificação de confrontos fronteiriços com o Afeganistão. Negociações nucleares, Estados Unidos e Irão terminam sem acordo à medida que a ameaça de guerra cresce. Hillary Clinton acusa republicanos de expedição de pesca no depoimento de Epstein. A Folha de São Paulo, jornal brasileiro, escreve na sua capa: Mendonça e CPI do INSS quebram sigilo de filho de Lula. Lulinha é citado em apuração sobre descontos em benefícios. Defesa afirma que a medida é desnecessária e coloca dados à disposição. O jornal A Bola escreve na sua capa: Prestiani não gostou que tivesse pedido a camisola de Vinícius Júnior, Sidney debaixo de fogo. Seguimos para o estado do tempo. Saurimo terá o dia com trovoadas em partes da zona. A temperatura vai rondar entre os 9 graus de mínima e 28 de máxima. A umidade do ar de 83%. A cidade do Quito terá o dia com trovoadas em partes da zona. Temperatura mínima de 16 graus e máxima de 27. Umidade do ar de 66%. Seguimos para o último intervalo desta manhã, é o intervalo curto. Volte conosco. Estamos de volta a caminhar para a reta final deste nosso encontro de sexta-feira, o último da semana. Seguimos agora com a atualidade. Foi apresentada oficialmente nesta quinta-feira em Luanda a primeira Associação dos Levitas de Angola. Aconteceu durante um ato que
contou com a presença do administrador municipal adjunto para a área social e das comunidades do Camama e líderes religiosos. A criação da primeira Associação dos Levitas em Angola já é uma realidade, cuja a apresentação oficial reuniu membros da administração municipal da Camama, líderes religiosos e diversos convidados. Segundo o presidente da associação, Francisco Coelho, a ala surge como um propósito de dar voz, apoio e maior visibilidade aos levitas e artistas angolanos ligados à música gospel, promovendo a valorização do seu trabalho e o fortalecimento da cultura cristã no país. É um grande objetivo abrir esta associação para agregar valores aos músicos cristãos de Angola. O gospel precisa de mais associações para fazer o nome de Cristo ser exaltado cada dia que passa em todo lugar. Nós sentimos que temos de fazer a nossa parte enquanto sermos angolanos. O gospel está num bom caminho, mas a minha opinião e a minha satisfação é que devemos fazer mais para o gospel em Angola, porque o gospel deve crescer cada dia que passa, porque quando o gospel está a crescer é o nome de Cristo a ser falado em todo o desenvolvimento social, cultural e espiritual da juventude angolana. É para nós sentir de grande responsabilidade, sendo certo que a senhora administradora, quando recepcionou o convite da ALA, fez-nos referência que para a administração municipal da Camama, a ALA, mais do que um parceiro estratégico, tem desempenhado um importante papel, sobretudo no desenvolvimento de atividades que impactam fortemente as nossas comunidades e, no entanto, para nós é motivo de grande honra poder fazer parte deste evento organizado por esta associação, que de nós tem todo o apoio institucional e, sobretudo, tem o nosso reconhecimento pelas ações que tem estado a desenvolver. Nos próximos dias, a Associação dos Levitas de Angola prevê realizar o impulsamento dos seus delegados, que estarão distribuídos em mais de 7 províncias do país, marcando assim uma nova etapa da expansão e consolidação da organização. No futebol, Petro, Sagrada Esperança e Interclube Cabos Corp são as partidas de destaque da 16ª jornada da Liga Unitel Girabola Alegria do Povo. O Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão regressa aos estádios do país para a segunda volta e neste sábado teremos um clássico do futebol angolano. Petro de Luanda, Sagrada Esperança. O duelo de gigantes acontece no também gigante 11 de novembro, às 16 horas. Em campo estarão 21 títulos, 19 para os tricolores e 2 para os Lundas do Norte. Em todas as competições, realizaram-se 61 jogos entre as duas equipas, com 33 vitórias do Petro de Luanda, 15 empates e 13 triunfos do Sagrada Esperança. Petro de Luanda, Sagrada Esperança é sempre uma partida de encher os olhos e a não perder, pois os resultados são sempre de prognóstico imprevisível. Na classificação, o Petro é primeiro com 39 pontos, já o Sagrada é sexto com 21. Ainda em Luanda, no estádio Françandalo, o Cabos Corp do Palanca recebe o Interclube de Roque Sapir, outro prato quente do dia. No último encontro, a turma do Palanca levou de vencida a formação afeta ao Ministério do Interior por 1-0. Roque Sapir quererá certamente começar a segunda volta da melhor forma, ou seja, com vitória sobre os palanquinos. Recordo que Cabos Corp do Palanca Interclube é um derby de Luanda que arrasta multidões. O 13º colocado, com 13 pontos, o Luanda City, vai receber no estádio 22 de junho o Recreativo do Libolo, 8º colocado, com 20 pontos. No Dande, município da província do Bengo, Redonda, na estreia de Manuel Martins, Mr. Bula vai enfrentar o São Salvador do Zaire, que se encontra na zona dos aflitos, com 12 pontos, assim como a formação das terras do Jacarebangão, que é 14º colocado, com 14 pontos. O terceiro classificado da prova, o Ilhete, desloca-se a Luanda para medir forças com o Gelson, último na tabela classificativa com 7. Na Lunda Sul, o desportivo local não terá tarefa fácil diante da equipa que não conhece o sabor amargo da derrota. O 1º de agosto, que figura na segunda posição com 33 pontos, enquanto o desportivo da Lunda Sul é 10º com 18.
Em Benguela, o Maio vai procurar desbravar a bravura dos maquisardes no estádio municipal. As duas equipas estão separadas na tabela classificativa por 9 pontos. O Bravo ocupa a 4ª posição com 26 pontos, enquanto o Maio é 11º. 18. O avançado congolês democrata do 1º de agosto da GO é o homem golo do campeonato com 8 golos anotados. O país ganhou mais uma infraestrutura desportiva. Trata-se do Estádio Nacional Daniel Kassoma Lutukuta, localizado na zona das Cacilhas, província do Huambo, inaugurado nesta quinta-feira. Coube ao ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, e ao homenageado Daniel Lutukuta o descerrar da placa e o corte da fita que dava como feita a inauguração do Estádio Nacional Daniel Kassoma Lutukuta, que homenageia o antigo defesa central e capitão do Sport Huambo e Benfica, também conhecido por Mambroa. Localizado na zona das Cacilhas, no município do Huambo, província com o mesmo nome, o número 1 do órgão reitor do desporto angolano percorreu os vários compartimentos que compõem a infraestrutura construída de raiz, desde a sala de preparação física, ginásio, salas de emergências médicas, de controlo antidoping, áreas de convívios, entre outros lugares. No uso da palavra, Rui Falcão falou sobre o compromisso do Estado angolano com o desporto. Este não é apenas um estádio, é uma afirmação da capacidade de Angola. É a prova de que o nosso país tem competência técnica, visão estratégica e ambição para construir infraestruturas de padrão global nos diferentes níveis. Este estádio precisava de um nome à altura. Um nome que representasse princípios e valores, que representasse honra e amor pátrio, que representasse Angola. E esse nome é Daniel Kassoma Lutukuta. Por sua vez, o homenageado Daniel Lutukuta mostrou-se feliz pelo reconhecimento. São muitos anos de dedicação que eu dediquei aqui ao meu clube, o Mambroa, clube de coração, e realmente sinto-me saudades, ou para melhor, tornei-me hoje mais jovem ainda com essa inauguração do estádio com o meu nome. O estádio Daniel Lutukuta tem a capacidade para acolher 10 mil espectadores e segue os padrões internacionais da FIFA e da IAF. Comporta a pista de tartame para o atletismo, zona para o lançamento do dardo e do martelo, salto em altura e obstáculos e um placar eletrônico. Celestina Zola, estão a ser contadas as notícias desportivas desta sexta-feira. A redação desportiva termina assim a sua participação nesta semana, que foi conduzida pela Celestina Zola. Muito obrigada, Georgina João, e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Bom dia. Bom dia. Seguimos agora para a nossa última conexão com a Girassol FM. João Alves, nós já estamos de volta. E nós aqui fazemos a festa acontecer. O fim de semana já começou aqui. Já começou. Hoje aqui no Bom Dia com Energia já é sábado. Não tem para ninguém não, hoje. Não tem ninguém. O Chiputo está crazy. Já atingiu este nível. Está crazy o Chiputo. Okay. Olha, depois de encerrar o programa, eu vou visitar a casa do Bom Dia com Energia. Olha, não vais sair daqui. Não vais participar da loucura. Não vais conseguir sair daqui. Não é? Não. Nós estamos aí para aquelas músicas que, portanto, trazem-nos recordações daquele tipo. É uma nostalgia daquelas. Muito bom, música boa. Hoje o Chiputo está bem disposto e eu dou um cartão verde ao Chiputo. Muito bom. E a música nos leva a viajar no tempo, a recordar de muita coisa. Boas imagens, naturalmente. Boas imagens. Porque também havia aquelas festas onde íamos e saía ali um tongo, um quibete, e havia as outras que não podíamos entrar.
porque éramos caçulos e tal, ficávamos assim a espreitar lá ao longe e tal, a ver, a abrir assim um bocadinho as folhas da palmeira. Da palmeira, o papelão. Então furávamos ali, que é para espreitar como é que estão a dançar os cotas, íamos aprendendo os nossos toques. Mais coisa boa. Mais coisa boa. E havia aquelas em que saíamos de lá com os pés todos empoeirados. Mas é sério, porque não havia os salões, como é que digamos, cimentados, com mosaico, como agora, não. Exatamente. Era terra batida. Uma águazinha de manhã para sentar a terra e depois vamos embora. E eram os gramafones, eram os giradiscos, não é? Os DJs ali levavam um monte de discos, sacos e sacos de discos. As cassetes. E está a acabar e depois vem as cassetes. Depois é que vêm as cassetes. E está a procurar o disco, qual é o disco e tal. E tem um auxiliar. Não, o disco é esse. E se fosse as cassetes, não sei se te recordas. Com uma esferográfica, exatamente. Recua, avança. E às vezes já passou, a música está pela metade. E nós íamos lá se o DJ fosse câmara, toca aquela. Mas aquilo era por quê? Porque já notamos a calumba, atenção. Exatamente, olha, pega a visão. Para tirar o repousado, não é? Pega a visão, ó, Celestina, não pega feitiço. Pega a visão. Vamos chamar o Ernesto. Vamos embora por Ernesto. Ernesto, é consigo agora. Uma vez mais, bom dia. Vamos ao nosso último apontamento desta manhã de sexta-feira. Já está aí o Ernesto. Já temos o Ernesto. Ok. Vamos embora, Ernesto. Então, bom dia com a energia, companheiro. Bom dia. Sim, bom dia, Celestina Zola. Bom dia também para o João Alves, rádio ouvintes e telespectadores. Neste último apontamento, estamos bem adjacente à entrada do mercado do 30. Ainda é a continuação da estrada de Olinda Rodrigues, mas propriamente já na província do Icolo e Bengo. Aqui o trânsito é muito mais já folgado, um cenário que se apresenta completamente diferente de outros pontos que temos vindo a percorrer ou que já percorremos pelo menos nesta sexta-feira. Por aqui a velocidade que se impõe na mesma a ser também olhada pelos automobilistas aqui. A movimentação de pessoas daqui também acaba por ser menos em relação aos outros pontos, sobretudo no interior de Luanda. Por lá, onde o ambiente é muito mais frenético, aqui é completamente diferente. A movimentação aqui é mais verificável por parte de automobilistas e também veículos, no caso automóveis, tal como fazíamos referência bem adjacente aqui ao mercado do 30, que por ser um mercado, obviamente, que quase todos os dias muitas pessoas, muitos automobilistas, donas de casa também, acorrem ao mesmo mercado, daí-se verificar uma movimentação completamente diferente da que dávamos a ver há bem pouco tempo para quem sai de Luanda para o Icolo e Bengo. Quando olhamos para um outro ângulo, para quem segue, por exemplo, até ao aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, é a continuidade deste troço rodoviário que podemos então dar aqui a ver e ouvir para os nossos telespectadores e rádio ouvintes. Aqui o cenário é completamente diferente, tal como já fizemos referência. Não há grandes sobressaltos aqui ou grande ponto de destaque. O sol continua tímido por aqui, com se calhar aqui uma timidez, talvez a chuva querendo cair. É importante frisar que em alguns pontos de Luanda que percorremos, o pavimento mostrava-se escorregadio, mas a esta altura é este o quadro que podemos avançar, esta radiografia. E vamos nos despedir, obviamente, com estas imagens aqui captadas pelo Armando Teodoro, de lembrar que
também esteve a Eduardo Gonçalves, que também acaba por fazer parte desta equipa, e eu, Ernesto Jaime, obviamente que fica aqui o compromisso de podemos, noutros espaços, noutros momentos, se calhar não mais sobre o trânsito, mas manter a conexão com os nossos telespectadores e rádio ouvintes. E para Celestina, Zola e João Alves, fica aqui um bom dia com energia desta equipa que esteve a trabalhar aqui na parte exterior. Bom dia, Ernesto Jaime, Eduardo Gonçalves e Armando Samuel, a equipa que está neste momento no nosso... Exatamente, o trio que está no Mercedão, como diz o Simão João, a circular por Luanda e não só. Trazendo as informações sobre o trânsito. Exatamente, uma atenção. Bom regresso a casa. Exato. Jaime e a sua equipa. Exatamente. Atenção aos automobilistas, segundo relatos do Simão, do Ernesto Jaime, as zonas com pavimento escorregadio. Então, mais atenção. Para evitar... Por alguns pontos caiu aí um bocadinho, né? Alguma neblinazinha durante a noite, né? Algum serenozinho que terá provocado esta situação. Aliás, estamos mesmo em tempo de chuva. De chuva, exatamente. Precisa ser de... os holandenses por não estarem a ver cair chuvas intensas nesta altura, mas prejudicados os camponeses que clamam pela rega das suas água produções. Para a cultura. É verdade. Então é tudo, não é, Celestina? É tudo. Estamos no fim, mas já que estávamos antes deste momento com Ernesto Jaime, estávamos de volta ao passado, a falar das cassetes. Eu lembrei-me dos videoclubes, João Alves. Também naquela altura, não é? Nós íamos lá para sermos sócios destas casas. Exatamente. Onde até passávamos a comunicação. Olha, aquela cassete que a Celestina levou já voltou. Pode já vir buscar e tal. Exatamente. E era muito bonito. E levávamos cassetes para casa para assistirmos filmes, novelas, séries. Não sei, mas era uma altura, uma fase muito boa, não? Mas boa, porque a quem não tivesse a videocassete em casa tinha de ir para a vizinha e às vezes até, pois, podes dizer. Não, faz favor. Às vezes tu levavas até já a cassete, está a perceber? Exato. E batias a porta do câmbio. Já viste esse filme? Exato. Mas é porque você não tem em casa, ainda não conseguiu adquirir. Um deck. Um deck para meteres lá e então levavas a cassete, dizia, mas estou a assistir, mas depois, passa lá para as 19, traz a tua cassete para ver, mas parece que já vi o filme. Pai, tu ficavas todo desmoralizado, mas agora o que é que eu faço e tal. Mas coisas da vida, não é? Coisas da vida. Éramos mais novinhos e era tudo uma alegria. Mas éramos felizes, só não sabíamos, não dávamos conta. Agora é que ficamos aqui. Ficamos a cobrar este tempo. Exatamente. O tempo não volta para trás nunca, não volta para trás. E também aquela coisa... Não volta, o tempo vai. E aquela coisa de criança também, não é? De viver o momento, de viver a etapa. Hoje deixa aquela saudade boa. Pese embora hoje a juventude dizer aquilo foi no vosso tempo. Né? Agora o nosso tempo é mais moderno. Bom, não deixa de ser, mas há tanto atraso agora. Exatamente, há muita para nos coisa. Comunicar e nem cumprimos horários. Exatamente. Quando há um combinado. Olha, vê só. Vale a pena aquele tempo que não tínhamos esses meios de comunicação modernos. Celestina, mas a hora combinada era a hora combinada. Tem uma coisa que marcou muito, é que nós que estudávamos no período da tarde, nós tínhamos como relógio o noticiário da Rádio Nacional às 13 horas. Aquele sinal aí, aquela batucada, já indicava que tínhamos de ir a correr para a escola. Exato. Isso era aquele tempo. O vosso tempo ainda foi bom. O nosso nem havia mais. Ainda nem havia até PA, nem nada, nem a televisão. João Alves. Olhávamos para o céu, para ver o sol. Onde é que está o sol? Qual é a direção do sol? Mas coisa boa. Não atrasávamos a escola como agora. Não. Agora atrasa-se. As meninas ficam bonitinhas por detrás das portas a se esconderem porque não querem assistir à aula. Exatamente. É mau, era muito assim. mau. Era assim. João Alves, neste clima de nostalgia que nós marcamos o ponto final deste nosso encontro matinal. Estás a ouvir esta música fundo?
É melhor Sim, não. É melhor não. É melhor não. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Um abraço para ti, para os radiovintes e também para o José Chiputo. Um abraço também para os nossos estimados telespectadores. Boa. Estamos juntos até segunda-feira. Até segunda-feira. Bom energia. Dia. E assim que chegamos ao fim da edição de hoje, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, ficam os nossos agradecimentos pela atenção dispensada e a promessa de estarmos de volta na segunda-feira, já no mês de março, porque hoje é o nosso último programa do mês e fica em companhia da Rede Girassol. Estamos juntos.